Lucas capítulo 7, do verso 18 ao verso 23 será a leitura para a nossa meditação. Diz a palavra do Senhor: todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para perguntar: és tu aquele que estava por vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora curou Jesus muitos de moléstias, de flagelos, de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhe respondeu: ide anunciar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Peçamos que o Senhor nos dê a iluminação necessária para entender a sua palavra. Pai, nós carecemos da tua graça nessa hora. Ó Deus querido, estamos aqui apresentando a ti o culto, Senhor, o culto devido. E nesse momento, Pai, nós estamos debruçados sobre a tua palavra santa, sobre a revelação do Senhor. Nós carecemos, ó Deus, do entendimento que só é possível, Deus, pela iluminação do teu Espírito Santo, essa capacitação que vem do Senhor. Ó Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que cada vida que chegou aqui nessa noite seja edificada, Senhor, que todos sejam iluminados, que todos sejam agraciados por ti, que ao saírem desse lugar saiam, Senhor, entendendo, ó Deus, a tua vontade e vivendo de forma prática para a tua glória. Perdoa mais uma vez, pedimos, ó Deus, os nossos pecados. Abençoa o teu povo, eu te peço, ó Deus, perdoa os meus pecados. Tenha misericórdia da minha vida. E na minha indignidade, ó Deus, que a tua graça, ó Deus, capacite, ó Deus, para que a palavra seja ministrada em fidelidade ao Senhor. Para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Meus queridos, eu gostaria de falar com os irmãos essa noite sobre a graça de Deus que nos capacita a superar a ansiedade. Em toda a Escritura Sagrada nós encontramos o próprio Deus falando ao seu povo sobre confiar nele, esperar nele. E muitas vezes também encontramos dificuldades com relação a esta confiança, porque não é difícil confiar em Deus por quem Ele é, mas é difícil confiar em Deus por causa do que nós somos. A nossa tendência natural é a incredulidade. Quando nós encontramos situações adversas, problemas que se apresentam, a tendência natural é que nós abdiquemos de olhar para Deus, abdiquemos da comunhão com Deus, de onde advém esta confiança, nos resguardemos em nossa incapacidade. É muito mais fácil fugir dessas realidades do que enfrentá-las olhando para o Senhor. Por que estou dizendo isso, irmãos? O texto sugere esta introdução. Vejamos. A palavra de Deus, irmãos, nos mostra no Evangelho de Lucas, a partir do verso 1, no capítulo 7, Jesus, ele curou o servo de um centurião. Os irmãos conhecem a passagem. O centurião envia mensageiros a falar a Jesus sobre o seu servo que está enfermo. Jesus então se desloca até a casa daquele homem
E aquele homem fala da sua indignidade de receber Jesus dentro da sua casa, mas crendo no poder soberano de Deus. E ele olha para Jesus e enxerga em Cristo, a pessoa do Deus encarnado, reconhecendo a autoridade que tinha, uma vez que era um centurião, tinha 100 homens sob o seu comando. Ele reconhece a autoridade de Deus e diz que uma palavra apenas bastaria para que o seu criado sarasse. Não era necessário que Jesus se apresentasse geograficamente dentro da sua casa. Jesus estivesse perto para que de fato o milagre se manifestasse. E depois, irmãos, a palavra fala da ressurreição do filho da viúva de Naim. O filho único daquela viúva havia morrido, e o cortejo está passando, estão levando o corpo do jovem para ser sepultado. Então Jesus manda parar o enterro. A Escritura diz que Jesus perturbou-se em espírito. No original está sugerido ali que Jesus chorou por conta daquela situação. Jesus então manda que o morto se levante, nos mostrando o encontro da vida, Jesus Cristo, com a morte e a vitória da vida sobre a morte. E aí nós encontramos o texto que nós acabamos de ler. Irmãos, João Batista estava preso. Ele estava encarcerado há pelo menos 1 ano. E nós sabemos que ele viria a perder a vida, sendo decapitado depois que denuncia o pecado de Herodes. Mas a questão, irmãos, aqui está associada ao que João Batista estava vivendo. Ele estava com um coração cheio de anseio, o coração dele estava ansioso. E então ele manda mensageiros a Jesus perguntar ao Senhor se ele, Jesus, era aquele que fora profetizado e que ele tão amplamente divulgara, sendo ele o precursor do Messias, João Batista. João Batista sendo Elias, precursor do Messias, que anunciara que Cristo viria, que o Messias viria e que executaria tudo aquilo que Deus havia preparado e predito através dos santos profetas. Então, irmãos, o texto nos diz acerca do que João está perguntando. Qual é a sua indagação? Veja aí o verso 18. Todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estavas por vir, ou havemos de esperar outro? Irmãos, a ansiedade de João é tamanha, porque desde que ele batizara Jesus até esse momento, se passaram pelo menos 2 anos. E quando ele batizou o Senhor Jesus, ele reconheceu em Cristo o Messias. É só investigar as páginas do Evangelho de Mateus, capítulo 3. Ele reconhece em Cristo o Messias e se diz indigno de desatar as correias das sandálias do Senhor. Porque ele olha para Cristo e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele reconhece que Jesus é o Messias prometido. Mas aqui, queridos, ele está preso. Há muitos meses se passaram e João tinha uma expectativa. A expectativa de João estava associada à justiça de Deus manifestada no Messias. Porque qual era a ênfase do ministério de João no deserto? Arrependam-se, porque a ira de Deus é vindoura. João recebe mensageiros que informam a ele lá no cárcere que Jesus está curando, Jesus está dando vista aos cegos, Jesus está realizando milagres, sinais, prodígios. E a expectativa da justiça, o próprio João preso, e a justiça de Deus que não está se manifestando. Então, irmãos, ele manda perguntar se viria outro que executaria essa justiça, ou ele, Jesus, o faria. Agora observe a resposta do Senhor no verso 20. Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava por vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e espíritos malignos,
e deu vista a muitos cegos. Observem, queridos. Aqui nós temos o primeiro ponto com relação à explanação que nós estamos fazendo. E é que as nossas ansiedades são curadas pelos fatos que manifestam a graça de Deus em nossas vidas. Quando os mensageiros de João 2, porque a lei dizia que pelo menos 2 testemunhas deveriam estar presentes para testemunharem acerca de uma verdade, João envia 2 mensageiros ao Senhor, e eles perguntam a mesma coisa que João mandou perguntar. João mandou perguntar se o Senhor é o Messias, o prometido, ou nós haveremos esperar outro. Qual é a resposta de Jesus? A Bíblia diz, irmãos, que a resposta de Cristo não é verbal. Num primeiro momento, não. A resposta de Cristo é uma ação, uma manifestação do poder de Deus. Porque o texto diz que naquela mesma hora ele curou muitos de moléstias, de flagelos, de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Aí então responde: e de anunciar a João que vistes e ouvistes, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, aos pobres é anunciado o Evangelho. Meus queridos, Lucas não escreve, não constrói a narrativa, claro, por acaso, ele está inspirado pelo Espírito Santo. Então veja como ele constrói a narrativa. Ele conta o episódio de 2 milagres. Quando você investiga o verso 18, a palavra diz que essas palavras, ou seja, que palavras? O que Cristo estava fazendo foram referidas a João pelos seus discípulos. Eles viram isso acontecendo, viram isto sendo manifesto, foram a João no cárcere e disseram a João: ele está curando. João então manda perguntar: é ele aquele que vai executar o juízo? Parafraseando a pergunta. Então Jesus realiza atos que comprovam que ele era de fato quem dizia ser, porque a Escritura Sagrada, irmãos, promete o Messias libertador. No livro de Isaías, no capítulo 35, versos 4 e 5, está escrito assim: ouça: dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos aos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois as águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. Sabe o que Jesus estava fazendo aqui, irmãos? Jesus estava recobrando a memória de João, algo que ele já sabia. E como é que Jesus fez isso? Com evidências, com fatos. O que é que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida? Tem tudo. Porque a ansiedade que muitas vezes domina os nossos corações, ela advém do esquecimento do que Cristo fez por nós até agora, do que Deus fez em nosso favor até o dia de hoje. João havia se esquecido, por isso ele estava ansioso. Muitas vezes, irmãos, nós agimos da mesma forma, nós questionamos a Deus, e nós perguntamos muitas vezes se Deus se esqueceu de nós, se Ele não está vendo o nosso sofrimento, a nossa angústia, o que nós estamos vivendo no presente momento. Mas a verdade é que muitas vezes a nossa memória com relação aos feitos de Deus é muito curta. Você só chegou até aqui, até esse dia, até esse momento, até esse lugar, até o dia de hoje, porque quando você olha lá para trás, você investiga o seu passado, você vê que Deus operou o tempo todo de forma graciosa em sua vida para que aqui você estivesse hoje. Amém, aleluia.
os fatos mostram que Deus é gracioso. Eu tenho certeza que se abrisse o culto agora e pedisse que cada um começasse a testemunhar do que Deus fez em sua vida até o dia de hoje, nós não conseguiríamos terminar esse culto até a semana que vem. E não semana que vem, porque hoje é o primeiro dia da semana, eu estou falando semana que vem mesmo, viu, irmãos? Como nós somos fracos, irmãos. Como nós falhamos com relação ao reconhecimento do que Deus, de quem Deus é e do que Ele faz. Como muitas vezes nós trocamos o privilégio de crer pelo abandono do crer. Eu me lembro daquela missionária, já contei essa história uma vez aqui, que relata que em uma das tribos onde ela pregou, eu não recordo agora o nome da tribo, perdão, mas ela encontrou uma senhora mutilada. Ela não tinha, me parece, uma das pernas e um dos braços. Ela havia pisado sobre uma mina e havia perdido um membro inferior e um membro superior. E quando eles pregavam o evangelho naquele lugar, e eles cantavam a Deus, como nós fizemos agora há pouco, alguém se levanta e diz: gostariam que nós cantássemos de novo? Aí aquela mulher que tinha um braço só levanta e diz: eu gostaria, mas eu gostaria que vocês cantassem aquela: quantas bênçãos, quantas são, quantas todas de uma vez. Há de ver surpreso o quanto Deus já fez. O quanto Deus já fez. Essa mulher mutilada reconheceu e reconhecia a graça de Deus em sua vida até aquele dia. O que é que tem te perturbado com relação ao futuro? Talvez com relação ao dia de amanhã, segunda-feira, porque levantamentos e pesquisas mostram que as pessoas entram em depressão no domingo de tardezinha, com a expectativa da segunda-feira que se aproxima, porque é o dia da labuta, do trabalho, da correria, né? Sendo o primeiro dia de trabalho na semana. Quais são suas ansiedades? Você se esqueceu do que Deus fez por você até agora? Recobra na tua memória, investiga aí, porque os fatos mostram que Ele fez muito em seu favor. Tem uma outra questão aqui, irmãos. Uma segunda verdade acerca do que devemos trazer à nossa memória com relação ao que Deus fez por nós. Observe que quando João envia os seus discípulos e eles fazem a pergunta a Jesus, Jesus realiza feitos, milagres na presença deles. E eles deviam agora voltar a João e dizerem a João sobre o que Jesus havia realizado. Veja o verso 22. Então Jesus respondeu: ide anunciar a João que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres anuncia-lhes o Evangelho. Eu disse, irmãos, ainda na primeira parte, que o que Jesus estava fazendo aqui era recobrar a João a palavra revelada. Ou seja, a profecia de Isaías. Irmãos, João Batista, como ninguém, falou sobre Elias. Por quê? Aliás, falou sobre Isaías, perdão. Citou o profeta Isaías. Porque o livro do profeta Isaías, em todo o contexto, a ênfase é a justiça de Deus, o juízo de Deus. Então Jesus está recobrando a ele que a profecia fala que ele faria isto que ele está fazendo, que seriam manifestos milagres apontando para o
que João precisava ter em mente agora, de que Jesus estava cumprindo a Escritura. Ou seja, as promessas estavam sendo cumpridas. E aqui está o nosso segundo ponto. Irmãos, as promessas de Deus reveladas em Sua palavra devem aquietar os nossos corações. As promessas de Cristo, elas são tão sublimes, incomparáveis. Quantas vezes você se atém confiando em promessas humanas? Muitas vezes. E as promessas de Deus? E as promessas do Senhor? Quando você está ansioso e indaga, será que Deus se esqueceu de mim? Talvez você esteja esquecendo da promessa de Cristo, dada aos seus discípulos e, claro, estendida à sua igreja. O Cristo ressurreto, quando diz: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, verso 20. Talvez você esteja esquecendo o que Cristo diz com relação à nossa condição de guardados por Ele e para Ele. No Evangelho de João, capítulo 10, quando Ele disse que ninguém pode arrebatar as suas ovelhas das suas mãos. Talvez você esteja esquecendo do que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 3, o Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele cresça não pereça, mas tenha vida eterna. Talvez você esteja esquecendo do incentivo do próprio Cristo com relação à oração, quando Ele diz no Evangelho de Lucas, capítulo 7, e a partir do verso 7, pedi e dá-se-vos-á, buscais e acharei, batei e a porta se abrirá, porque todo que pede recebe, que busca encontra, que bate a porta se abre. Talvez você esteja esquecendo que essa paz advém da comunhão com Ele. Como Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que devemos apresentar a Deus todas as nossas orações com súplicas e ações de graças. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração. Talvez você esteja esquecendo que todos os seus problemas foram resolvidos, uma vez que Cristo pagou pelos seus pecados na cruz do Calvário, e que nem a morte pode te derrotar, porque nele, em Cristo, você é mais que vencedor. As promessas de Deus devem aquietar os nossos corações. Olha o que diz o salmista no Salmo 40, verso 1, e depois o verso 17. No verso 1 ele diz: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Verso 17: sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador, ó Deus meu. Isso é promessa. Isso é promessa. A palavra de Deus deve aquietar o meu coração por suas promessas. A não ser que nós não creiamos na palavra. Aí nós temos um grande problema, que se chama conversão. Se nós não cremos na Escritura, nós temos um grande problema. Porque se essas promessas não são para mim, o que eu estou fazendo aqui? E há um terceiro ponto, irmãos, a nossa mensagem está aí no verso 23. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. O termo tropeço aqui, irmãos, no original, está associado a arapuca. Quem já foi caçar? Não precisa levantar a mão não para dizer quem já foi caçar.
bom? Cadu e Bamba, né? Cadu e Bamba também. Mário está ali, eu não quero acusá-lo. Irmãos, quem já foi caçar sabe como é que a arapuca funciona. Não fica aquela, como é que eu vou dizer? Aquela presilhazinha lá em cima, né, Mário? Presa a uma corda, quando o animal entra, aquilo cai e fecha. É o disparador. É o disparador. Pois bem, o termo tropeço aqui, no original, significa justamente aquela arapucazinha aqui. O que Jesus está dizendo, irmãos, que é bem-aventurado aquele que não achar nele motivo de aprisionamento, de alguém que escraviza. Porque na verdade Jesus veio libertar, e é o que ele estava fazendo ali. Então o que ele está dizendo na prática? Que é bem-aventurado aquele que não o abandonar, que não o rejeitar. É claro que isso não está associado à pessoa de João, porque ele mesmo diz sobre João, depois nos versos subsequentes, que João é um homem de Deus e que não houve ninguém maior do que João. João Batista, ou João o Batista, porque Batista não é sobrenome, é designação do ofício, porque ele batizava. Então, irmãos, ele está dizendo que bem-aventurado é aquele que não encontrar em Cristo motivo de tropeço, ou seja, de prisão, porque Cristo é libertador. Agora aplique-se isso ao que ele está fazendo aqui. Ora, Jesus está realizando a obra de Deus, Jesus está manifestando a graça de Deus, Jesus está testificando que ele de fato é o Cristo prometido em todo o Antigo Testamento, que Cristo é aquele que João anunciou. E coincidentemente, irmãos, João estava preso. João estava preso. Jesus então está mostrando que, diferente do aprisionamento provocado por um entendimento equivocado, ele está libertando-nos a partir do seu poder e graça. Jesus estava mostrando não apenas para os discípulos de João, mas para todos, que ele é o Senhor absoluto, que tem poder absoluto sobre todas as coisas, e que só há liberdade nele. Não pode se encontrar liberdade em nenhum outro. Então deixa eu dizer uma coisa para você, que às vezes foge do Senhor. Você está buscando a arapuca. Se afastar de Deus é viver em grilhões. Pensar que pode substituí-lo por qualquer outra coisa é um grave erro. Porque nele não se encontra motivo de tropeço para o bem-aventurado. Mas para aquele que não é bem-aventurado, ele é sim motivo de tropeço. Você crê em Cristo? Então é bem-aventurado. Não crê? Os nossos corações, irmãos, devem ser aquietados, devem ser absolutamente tranquilizados pela realidade de quem Cristo Jesus é. Quem Ele é? Ele é o meu libertador. Ele é aquele que me liberta, Ele é aquele que cumpre a promessa, Ele é aquele que é revelado na Sagrada Escritura. Ele é aquele que veio e realizou a obra perfeita do Pai. Ele é incomparável. Aleluia. Eu não posso ficar tergiversando entre Jesus e outras coisas. Eu não posso ficar cambaleando entre Jesus e outras coisas. Jesus então estava dizendo aos discípulos de João: sou eu mesmo. Não tem que esperar outro, não.
Porque, irmãos, a expectativa messiânica sobre o juízo de Deus é correta. O problema é que essa justiça, o juízo de Deus, não se manifesta na primeira vinda, se manifesta na segunda vinda. Quando Cristo vem com poder e glória, não mais como cordeiro, mas como um leão da tribo de Judá, para sentenciar e punir todo aquele que nele não crê. Vai se cumprir, vai se manifestar o juízo de Deus. Mas Jesus estava mostrando a João que, por enquanto, era isso. Aquieta o seu coração. Aquieta o seu coração. Comece a semana de trabalho amanhã com o seu coração aquietado. Os fatos mostram que Deus é gracioso com você. A Escritura te dá esperança. Porque aquele que você crê é, sim, o Senhor prometido e manifestado entre nós. Meus irmãos, todos nós, em qualquer momento da vida, ou em momentos específicos da vida, nós vivemos momentos de ansiedade. A questão não é enfrentar a ansiedade. Todos nós vamos viver momentos de ansiedade em nossas vidas. Não existe super-homem, super-crente, super-pastor. Não existe super no reino de Deus. Não existe. Então todos nós experimentaremos sim de momentos em que a ansiedade vai tentar dominar os nossos corações. Mas essas realidades, irmãos, elas são o antídoto, o remédio para este mal chamado ansiedade. Nós sabemos em quem cremos. Nós sabemos quem Ele é. Nós sabemos o que Ele já fez por nós até agora. Nós sabemos que a Sua palavra é verdadeira. E nós confiamos em Suas promessas. Esse é um antídoto para o mal chamado ansiedade. Que Deus enche o seu coração dessa certeza, dessas convicções. Vou citar um outro preso, dois outros presos para encerrar. Paulo e Silas, na cadeia em Filipos, estavam no cárcere inferior. As suas mãos e pés estavam acorrentados, numa posição terrível para se manter. O gafete, havia urina ali, haviam fezes ali. E aqueles homens cantavam a Deus, louvavam o Senhor. E eles não estavam ansiosos. Não estavam. Porque no coração de João, a ansiedade gerou a pergunta. No coração de Paulo e Silas, não. A convicção gerava fé. Ou seja, saber quem Jesus é, saber que Ele estava ali, lhes dava paz, mesmo em meio a uma situação terrível e adversa. Não sei o que você está vivendo agora, mas creia em Cristo Jesus, nas suas promessas. Observe as evidências, os fatos que envolvem a sua vida. E o tempo todo descanse naquele que é Deus e Senhor de todas as coisas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.